O medo é um sentimento facilmente manipulável e instigável. Um pavor completo, nem que mesmo por um instante, é sentido e processado pela mente e pelo corpo independentemente da velocidade desse de se adaptar em ambientes e situações adversas. Sabendo que nesse momento de fraqueza instintiva estamos suscetíveis a ser facilmente impressionados por supostas figuras de liderança e segurança, cria-se uma possibilidade de controle sobre os indivíduos que se encontram nesse estado emocional. Assim, a perduração do estado de medo e incerteza é o fator-chave para manter um novo sistema de dominação rodando. A ameaça ao bem-estar de indivíduos já existentes na comunidade e, para os novos, uma doutrinação completa pelo sistema são formas mais simples de se manter a nova ordem. O Conto da Aia de 1985 e a sua sequência Os Testamentos de 2019, escritos por Margaret Atwood, são mais atuais e básicos que nunca. A obra retrata uma sociedade totalitarista teocrática cristã, recém-formada, que é regida em sua maioria por militares e ex-políticos da antiga democracia. Esse estado foi atingido por meio de um atentado à cúpula do governo americano, o qual atingiu o presidente e grande parte do Congresso. Com uma atmosfera de medo e pânico geral, um novo regime surgiu como a solução de todos os problemas para a população do país, pregando a reinstauração da organização e da estabilidade na vida cotidiana dos indivíduos. No mesmo momento que é um regime guiado pela religião, tendo um grande peso o Antigo Testamento, também é um regime extremamente lógico e matemático. Cada elemento da sociedade possui um peso. Não digo uma importância, visto que, como é uma sociedade baseada nos padrões cristãos, todos os indivíduos são igualmente importantes para o sistema e para a figura divina. O principal peso é atribuído por gênero. É uma relação binária simples. Se você for homem, você é 1, caso contrário, é 0. A trama tem grande foco no papel da mulher na sociedade. É nítido que ocupam a categoria mais baixa. Contudo, existem diversas ramificações nesse grupo. Podemos começar com as esposas, que é um grupo pouco explorado em ambos os livros. São mulheres bem-nascidas que possuem o único e simples objetivo de cuidar do lar em seus mais variados sentidos. Administração da casa como cardápio para o jantar ou decoração e gerar filhos ou tentar. Por mais privilegiadas que as esposas fossem, era negado o acesso à educação básica. A justificativa para tal prática é que as mulheres não possuem um cérebro igual ao dos homens, portanto são incapazes de lidar com esse tipo de conhecimento. Outro ponto curioso são as econo-esposas. Estas são as mulheres de oficiais de patente muito baixa no regime. Não fica claro se há ou não possibilidade de transição de postos, e nem como essas atingiram esse posto. As martas são um grupo simples de entender. Estas servem às esposas e são vistas como propriedade e como forma de parametrização do peso dos oficiais dentro do governo. Quanto mais martas uma casa tivesse, maior é o cargo do homem no governo. Assim, chegamos aos 2 pontos mais importantes dessa divisão, as aias e as tias. As aias são as mulheres férteis que já tiveram filhos anteriormente, dentro ou fora do regime, ou que estejam na fase reprodutiva. Contudo, estão muito abaixo das esposas e das martas. Já as tias são vistas como quase santas, pois renegam toda a possibilidade de casamento e envolvimento afetivo. No primeiro livro, o grande foco da história é a experiência e a rotina de uma aia, no caso Offred. Desde o início descaracterizada como um ser individual, visto que nem mesmo o próprio nome possui. As aias eram nomeadas de acordo com o primeiro nome do comandante para quem estivesse prestando serviço, juntamente com o prefixo "off". Assim, notamos as principais características do sistema em relação às aias. Havia uma descaracterização e desumanização do indivíduo. Isso não se limitava apenas na identidade perante a sociedade, mas também fisicamente com dietas regradas e roupas que as escondessem e padronizassem completamente. O medo de uma aia era não gerar crianças. A ameaça constante de ser enviada a um campo de trabalho com alta radioatividade as levava ao extremo do desespero, o que fazia muitas submeterem-se a situações ainda mais degradantes. Offred passa por dilemas internos corriqueiramente, tentando reconhecer-se dentro da nova personalidade que lhe foi imposta.
A dor da perda do livre-arbítrio era o termo principal de suas reflexões. O papel das tias é exponencialmente oposto ao das aias. Conforme notamos nas duas obras, as tias possuíam direito a ter aprendizado básico e tinham como função arquivar e registrar o que acontecia. Eram as únicas mulheres com essa permissão, assim foram colocadas em postos similares aos de freiras. Essa é uma analogia muito pertinente, visto que as tias também eram responsáveis pela educação das demais mulheres. A forma de lecionar é descrita com tanta dureza que podemos comparar remotamente ao clichê de colégios católicos rígidos, que são muitas vezes retratados em filmes. E por terem tal responsabilidade, não é nenhuma surpresa que foi pelas mãos das tias que o regime caiu. Devemos tratar o regime como o personagem principal de toda a obra. Este foi inicialmente estruturado por homens e algumas poucas mulheres. O primeiro não foi realmente oprimido segundo a narrativa, assim tornando a situação tolerável e muitas vezes agradável. Já as mulheres que sofreram repressões e opressões fortes se dividiram em dois grupos, as que aceitavam o chamado divino que era legado pelo regime e as que se revoltavam de várias maneiras e formas diferentes diante dele. Focando-se nessa divisão que se desenrolou a trama do segundo livro, no qual mostra as 4 primeiras tias que foram selecionadas no novo governo do ponto de vista da que possui o cargo mais alto, a tia Lídia. Essa personagem mostrou-se extremamente dura e má no primeiro livro, o qual era responsável direta pelas aias. Já no segundo, era uma pessoa calculista e vingativa que tem como objetivo fazer o sistema ruir. Sua ideia era simples, usar as informações confidenciais coletadas durante seu tempo no cargo para derrubar o sistema, o famoso leak. Não é uma ideia nem um pouco original, sinceramente, a originalidade de toda a façanha é a forma que o vazamento foi feito, e não as informações em si. A obra em geral é extremamente atual, independente do espaçamento de décadas entre os dois lançamentos, e ao mesmo tempo é básica, pois trata-se remotamente de uma releitura de grandes acontecimentos modernos, como a Revolução do Irã de 1979 e a manipulação de dados por agentes de alto escalão, mas possui uma característica rara, que é fazer o leitor sentir de forma muito realista o medo constante que as personagens têm. A leitura te deixa apreensível e tenso a todo momento, o que faz ter empatia com as personagens secundárias e repulsa ao sistema que é descrito.